Quem nunca sentiu aquela pontinha de frustração por não se lembrar de vidas passadas? Parece até que algo muito valioso foi tirado da gente, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mistério, o véu do esquecimento. E vamos descobrir juntos por que essa aparente perda, na verdade, pode ser um grande presente. E a grande dúvida que fica no ar é justamente essa. Afinal, o véu é algo que nos ajuda ou que nos atrapalha? Ele foi criado para nos prender ou para nos libertar? Essa é a pergunta que vamos responder ao longo da nossa conversa de hoje. Olha, é totalmente compreensível esse sentimento de sabotagem. A ideia de que todas as nossas memórias, nossas experiências, tudo que a gente já aprendeu, simplesmente foi apagado. Isso pode levar a gente a pensar que o véu é uma armadilha, uma ferramenta para nos manter num ciclo sem fim, repetindo os mesmos erros vida após vida. Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? Uma perspectiva mais profunda mostra que o véu do esquecimento pode ser, na verdade, uma ferramenta cheia de compaixão e absolutamente essencial, criada não para nos prender, mas sim para possibilitar o nosso crescimento espiritual. Ok, então como é que funciona isso na prática? De que forma esse esquecimento se torna uma ferramenta para a nossa evolução? Vamos entender as funções principais dele. O véu tem vários propósitos, sabe? Ele abre espaço para o perdão, sem o peso daquelas mágoas antigas. Ele também alivia a carga de traumas que poderiam nos paralisar completamente. Nos protege de cair na armadilha do orgulho espiritual e, talvez, o mais importante de tudo, nos oferece a chance de um recomeço de verdade a cada nova vida. Pensa num exemplo prático. Imagina um inimigo mortal de uma vida passada. Aquele ódio poderia nos prender por séculos, né? Mas com o véu, essa mesma alma pode reencarnar como um filho, uma mãe, alguém que a gente ama sem condições. E o amor que nasce nessa nova relação torna possível uma cura, um perdão que, de outra forma, seria quase impossível de alcançar. Isso tudo nos leva a uma pergunta super importante. Se o véu existe, para onde vão as nossas memórias? Elas são simplesmente deletadas? A resposta, felizmente, é um grande alívio. O ponto-chave é o seguinte: o esquecimento é temporário. Nenhuma experiência, nenhum aprendizado se perde de verdade. As memórias não são destruídas, elas são apenas guardadas num lugar mais profundo da nossa consciência, esperando o momento certo de virem à tona. Uma forma bem legal de pensar nisso é através da metáfora da bagagem espiritual. Imagina uma mala que a gente carrega sempre conosco. Tudo que já fomos, o que aprendemos e sentimos está ali dentro, formando quem somos hoje, mesmo que a gente não consiga abrir o zíper e olhar tudo conscientemente. E essa diferença é, nossa, fundamental. O véu não é um blackout, um apagão total. É mais como um filtro que suaviza a visão, que deixa as memórias meio opacas, mas sem nunca eliminar elas. Ter clareza total de tudo de uma vez poderia ser pesado demais, e o véu nos protege disso, permitindo que a gente foque no que é preciso agora. Certo, mas se a bagagem está lá guardadinha, como é que ela nos afeta? Através de reflexos. Sabe aquela intuição forte, um medo de altura que não tem explicação, um talento natural para música, ou aquela simpatia ou antipatia que a gente sente de cara por alguém? Tudo isso são ecos da nossa bagagem vindo à superfície. Isso leva a outra dúvida. Se a gente não lembra dos erros do passado, como é que podemos consertar? Parece até um paradoxo, né? Mas existe um mecanismo lindo para isso. A vida, de uma forma muito sábia, nos coloca exatamente nas situações e diante das pessoas de que precisamos para nossa cura. Nada é por acaso. Cada desafio é uma oportunidade de reparar alguma coisa, de equilibrar uma dívida antiga, mesmo sem a gente ter a memória consciente do que aconteceu lá atrás. E qual é a nossa parte nisso tudo? Bom, a vida nos dá o palco, mas a gente precisa atuar. E atuar aqui significa confiar na nossa intuição, que é justamente a voz da nossa bagagem, e escolher, de forma consciente, praticar as virtudes mais elevadas. O amor, o perdão, a paciência, o serviço ao próximo. É assim que, mesmo sem lembrar, a gente repara o passado. E agora a gente chega no ponto que é o coração de toda essa conversa. Se não é o véu do esquecimento que nos mantém presos nesse ciclo de reencarnações, o que é então? E é aqui que aquela ideia de que somos vítimas de um sistema de esquecimento começa a cair por terra. A verdade é que o véu não é a corrente que nos prende. Muito pelo contrário, ele é uma das ferramentas para a nossa libertação.
A verdadeira causa está dentro de nós. O que nos faz retornar vida após vida são as nossas próprias imperfeições morais que a gente ainda precisa superar. A responsabilidade e também o poder de mudar estão inteiramente em nossas mãos. Essas são as verdadeiras grades da nossa prisão. O orgulho que nos cega, o egoísmo que nos isola, a vaidade, a intolerância, o ódio. Enquanto essas características dominarem o nosso ser, a gente vai precisar voltar para aprender as lições opostas a elas. E perceber isso muda tudo. A reencarnação deixa de ser vista como uma punição e se revela como o que ela realmente é, uma escola. Um ambiente de aprendizado criado para a nossa evolução, onde cada vida é como uma nova série com novas matérias e novas chances de passar de ano. E para a gente fechar, tem uma reflexão que é quase uma poesia e que enche o coração de esperança. Um dia, o véu será retirado. E nesse dia, quando a gente puder ver e ouvir com clareza total, não vai haver arrependimento por essa cegueira temporária, mas sim gratidão. Vamos entender a verdade por trás de tudo e abençoar tanto a escuridão quanto a luz. A pergunta que fica então não é sobre o passado, mas sobre o agora. Como a gente pode usar essa compreensão para viver de um jeito mais consciente hoje?